E aí, beleza? Bora trocar uma ideia sobre o tempo. Não, peraí, não o tempo do relógio, sabe? Tipo, os minutos e as horas passando. Eu tô falando da ideia de tempo. Como é que a gente organiza o passado, o presente e o futuro na nossa cabeça? Se segura aí porque a gente vai fundo nesse assunto. E a resposta, olha, é bem mais maluca do que parece. Vamos fazer um exercício rápido. Se alguém pedisse para desenhar o tempo, assim, o conceito de tempo, como seria esse desenho? Seria, sei lá, uma linha reta? Ou quem sabe um círculo girando sem parar? Ou seria uma zona total? Tenta visualizar isso aí. Qual forma o tempo teria? E aí, o que veio na mente? Se foi uma linha reta, com o passado lá atrás e o futuro lá na frente? Relaxa, tamo junto. Essa é a imagem mais comum que a gente aqui no Ocidente tem do tempo. Só que, e essa é a grande virada de chave, isso não é uma regra universal. É, na verdade, uma construção da nossa cultura. E olha que doideira, até o idioma que a gente fala mexe com essa imagem. Pra gente que fala português ou pra quem fala inglês, o tempo geralmente é uma linha horizontal, né? O passado fica pra esquerda, o futuro pra direita. Agora, pra quem fala mandarim, a coisa muda. É na vertical. O passado fica em cima e o futuro embaixo. Isso já mostra que a nossa noção de tempo é algo que a gente aprende, não é algo que já nasce com a gente, sabe? Ok, então vamos começar pelo modelo que é mais familiar pra gente. Essa tal da linha reta. É o que a gente pode chamar de tempo histórico, sabe? Aquele tempo do progresso, em que uma coisa acontece depois da outra e, o mais importante, não tem como voltar atrás. A lógica aqui é bem direta, né? O passado já foi. O presente é este exato momento. E o futuro é tudo que ainda vai rolar. Pensa numa flecha que só vai para frente. É isso. Os eventos vão acontecendo, a história vai sendo escrita e não tem replay. Parece super simples, né? Mas a coisa fica bem mais complexa. Pois é. Porque até os gregos antigos, que são tipo a base de um monte de coisa na nossa cultura, já davam uma complicada nisso tudo. Eles não tinham só uma palavra, mas sim duas palavras bem diferentes para falar sobre o tempo. A primeira delas é Cronos. É daí que vem palavras como cronômetro, cronograma. Sacou a ideia? É o tempo do relógio. Aquele que a gente consegue medir em segundos, minutos, horas. É o tempo que passa igualzinho para todo mundo, sem pausa. Sabe aquela aula que parece durar uma eternidade? Então, esse é o Cronos, o tempo cronológico. Mas aí, olha só, tinha também o Kairos. E esse conceito é simplesmente genial. Kairos não tem nada a ver com a duração, com quanto tempo passa. Tem a ver com a qualidade do momento. É a hora certa, sabe? O timing perfeito para agir. Aquela janela de oportunidade que, se a gente não aproveitar, já era. Não é sobre o tempo que passa, mas sim sobre o tempo que acontece. Quem nunca sentiu isso, né? Aquele instante exato em que a gente sabe que precisa falar alguma coisa ou tomar uma decisão, dar o primeiro passo. Aquela sensação de é agora ou nunca. Pois é, isso é o Kairos em ação. É o tempo aparecendo não como um tic-tac, mas como uma oportunidade única. Beleza. Agora vamos virar a chave completamente. E se o tempo não for essa flecha que só vai para frente? E se ele for, na verdade, uma roda? Uma roda que gira sem parar? Se liga só nesse contraste que é gigante. No tempo linear, o foco está sempre no futuro, né? No progresso. Já no tempo cíclico, a vibe é outra. É a repetição, a renovação. O passado não é algo que ficou para trás. Ele é um guia, porque as coisas vão se repetir. É um jeito completamente diferente de enxergar a vida. Geralmente, as culturas que veem no tempo como um círculo são super conectadas com a natureza. E faz todo sentido, né? Se a gente parar para pensar, a natureza é puro ciclo. O dia vira noite, que vira dia, as estações do ano se repetem, a lua tem as fases dela. Para essas culturas, o tempo não é uma invenção humana, é o ritmo do próprio planeta, o que a gente chama de tempo da natureza. As festas e os rituais marcam a colheita, a chegada da primavera. Tudo faz parte de um grande ciclo que nunca acaba. E um dos exemplos mais incríveis disso tudo é o calendário maia. Cara, não era só um calendário. Eram vários calendários funcionando juntos, todos conectados, medindo ciclos de dias, de anos e até de milhares de anos. Para os maias, o tempo não era só uma contagem, era algo sagrado, uma forma de organizar a vida cheia de significados e repetições. Ok, então a gente já viu a linha reta e o círculo. Mas e se existisse um jeito de misturar os dois? Essa frase aqui é a chave para a gente entender uma terceira visão que é bem comum em várias culturas africanas. Pensa numa mola ou numa espiral. Ela está girando como um círculo, certo? Mas ao mesmo tempo ela está avançando como uma linha,
Ou seja, as coisas se repetem, mas nunca são exatamente iguais. É uma ideia muito, muito legal. Então, qual é a ideia aqui? É que o passado não ficou para trás. Ele está vivo, está aqui, agora, influenciando tudo o que acontece. Os ancestrais, por exemplo, não são só uma lembrança. Eles continuam fazendo parte do presente. E o futuro? Bem, o futuro é a fusão disso tudo, a mistura do que já foi com o que está sendo. Agora, se prepara, porque a gente vai para o exemplo mais radical de todos. Uma descoberta que, sério, deixou muito cientista de cabelo em pé. Pensa só na situação. Imagina viver numa cultura que não tem a palavra mês ou ano, onde nem existe um conceito abstrato para tempo. Parece impossível, não parece? Mas acredite, não é. Esse é o povo Amundawa, um grupo indígena aqui do Brasil, de Rondônia. Acontece que no idioma deles, simplesmente não existem palavras como mês ou ano. Eles não usam expressões como semana que vem ou ano passado. É muito diferente, né? Mas aí fica a pergunta, como eles organizam a vida, então? E aqui está o pulo do gato. Eles não vivem dentro de uma linha do tempo imaginária. A vida deles é marcada pelos acontecimentos. Por exemplo, eles não contam a idade em anos. Em vez disso, a pessoa muda de nome para marcar a passagem para uma nova fase da vida ou uma mudança de status na comunidade. O tempo para eles não é uma caixa onde as coisas acontecem. Os próprios eventos são o tempo. Uau! Depois de toda essa viagem passando pela linha, pelo círculo, pela espiral e chegando até num povo que vive sem a noção de tempo, a gente chega a uma conclusão bem poderosa. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro ponto, o tempo não é um fato universal, tipo a gravidade. Segundo, ele é na verdade uma invenção cultural, uma ferramenta que a gente usa para organizar a vida e dar sentido ao mundo. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante, entender isso abre a nossa mente. Ajuda a gente a compreender outras culturas, a história e a ver que existem muitas, muitas formas diferentes de viver e de enxergar a realidade. E para fechar, vamos voltar lá para a pergunta do início. Depois de toda essa jornada, se alguém pedisse de novo para desenhar o tempo, como seria o desenho agora? Ainda seria uma linha reta? Ou quem sabe agora seria um círculo? Ou uma espiral? Ou algo que nem tem nome ainda? Fica aí a reflexão. Valeu e até a próxima!